Nepotismo. Vamos falar de coisas obnubiladas, coisas nebulosas. Vamos falar de nepotismo. Um tal de Gilmar Mendes, não sei se você conhece. Conhece? Ah, tá. Tem gente que não conhece. Ele ficou estarrecido, sabe, João? Ele não sabia que nos municípios o prefeito contratava parente como CC. Ele ficou estarrecido, ele não sabia disso. E aí, nesse caso, ele recebeu um recurso questionando essa opção política, tá? Só antes disso, eu lembrei, informativo 813 STF, informativo 813 do STF, 813, Juliana, informativo 11, o cara, quando não consegue mais falar, parece que o cara veio bêbado para 813 do STF, vai ter um julgado importante para ti da diferença entre agentes políticos e agentes administrativos, tá? 813. E aí tu vai... agora a gente vai falar, Juliana, das reclamações 6650 e 6915. 6650 e 6915. Tu vai ler essas reclamações também. 6650 e 6915, que é isso que a gente vai falar agora. De novo, 6650 e 6915. Duas reclamações constitucionais para ti. E o Gilmar Mendes recebe o recurso extraordinário 579-951 Rio Grande do Norte, 579-951, 579-951, em que havia o questionamento de alguém que foi nomeado como parente lá como CC. E o Gilmar Mendes olhou e disse o seguinte: puxa vida, eu não tenho lei que proíbe isso. Não é um ato ilegal. Livre nomeação e livre exoneração. Como é que ele nulifica isso? Pela moralidade. E aí ele nos dá uma prova viva, duas provas latentes, de que o princípio é norma, o princípio obriga. Sabe toda a lógica da teoria dos princípios? O princípio é norma, ele obriga. Então, se você colocar princípio da inovação, PEC 32, princípio, o que tinha mais lá do planejamento, vai lá o auditor xiita e vai dizer o seguinte: não, esse mês vocês não criaram nada de novo, multa, porque obriga, entendeu? Pode ser que tenha isso, né? Nada de novo, né? Tá, multa, entendeu? Eu não achei nada, o cara fica xiita, né? Ele fica assim, desesperado, né? Tem procurador de Estado xiita, tem delegado xiita, vai ter auditor de contas xiita, né? E aí o cara vai dizer assim: não achei nada, ele fica se coçando, inovou alguma coisa? Não, multa, porque não tem o princípio da inovação. Então, o princípio obriga. E a segunda informação é que a moralidade tem autonomia da legalidade. Porque percebe que não era um ato ilegal nomear parente, mas era um ato imoral. Então ele dá uma autonomia, porque havia doutrinadores que consideravam que todos os princípios em impessoalidade, publicidade, de outro lado, em última análise, violavam a legalidade. Então eu tinha que ter uma previsão em lei para ter a noção de moralidade. Isso não existe mais. Você tem autonomia da moralidade. Então, esse julgado foi muito importante nisso. Aí você teve uma atuação concertada, se editou a resolução 7 do CNJ, proibindo o nepotismo. Essa resolução foi objeto da DC 12, a ação declaratória de constitucionalidade 12, e virou a súmula vinculante 13, bastante conhecida, sobre a proibição de nepotismo, em que ela estabelece que não pode contratar parente em linha segundo grau, linha reta, colateral, afim, até terceiro grau. E eu compartilho a janela, eu dou uma enroladinha até compartilhar a janela, que diz assim: a nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral ou afim, tá? O texto ele é meio truncado, mas é isso que vê. Esse texto foi, depois disso, repetido no decreto federal que trata da proibição de nepotismo. Ele hoje é repetido na Lei 13.303, no que se refere à nomeação de diretor e presidente de companhia estatal, né, das estatais, das comissões de empresa pública subsidiária. Esse texto é repetido na Lei 13.848 de 2019, sobre dirigente ou conselheiro de agência reguladora, e ele é repetido na nova Lei de Licitações em vários casos, como, por exemplo, no artigo 7º, na nomeação do agente de licitação. Virou um clássico esse texto da súmula vinculante 13. Para entender ela, né? Enfim, aqui me cortou. Puxa, cortou o esquema. É a relação entre agente político e agente administrativo. Vou botar um zoom aqui. Não, é outro botão. Assim. Entre agente e aí, se forem parentes em linha reta, colateral ou afim. E aí, a grande pergunta é: nomearam, então, de repente, não mais que de repente, um ministro de Estado como parente. E aí, veja, eu tenho 3 exceções à proibição do nepotismo. Perdão, 4 exceções. Enfim, não vai lá. Eu tenho exceções ao nepotismo, porque foi o seguinte: foi para um lado e depois foi para o outro. E aí eu conto uma história que, bem quando surgiu a proibição do nepotismo,
houve uma briga no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Acompanha comigo. O homem e a mulher, eles tinham um FG. Eles eram auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Se conheceram no trabalho com o FG, se apaixonaram com o FG, namoraram com o FG, casaram com o FG, e aí veio a proibição do nepotismo. E aí me chamaram numa reunião entre os dois, e aí eles disseram assim, e agora, doutor? Um de nós tem que sair da FG, que tinha parente, cônjuge. Aí eu olhei, olha, pelo texto da lei, hoje, isso foi bem assim quando surgiu a súmula vinculante 3, disse para eles assim, alguém de vocês vai ter que sair. Ao que o homem diz para a mulher assim, se alguém tem que sair, é tu. E aí a mulher assim, tu não, eu nada, é tu. E os dois começaram a brigar, mas se xingar. E aí trouxeram coisas do relacionamento. Eu disse, gente, olha só, eu tenho um bom advogado de família, se vocês precisam do divórcio. Foi um horror. Porque foi para um lado, e aí o STF começou a voltar. Primeira exceção, secretário de Estado, ministro de Estado, secretário de município. Nas reclamações, Juliana, reclamações, eu também vou dar uma coladinha, né? 6650 e 6915. 6650 e 6915. Essas duas jurisprudências disseram o seguinte, como ministro de Estado é agente político, não há nepotismo, porque nepotismo é agente político, agente administrativo. Isso também foi incorporado pelo decreto que normatiza o tema, que é o decreto 7203, 7.203 de 2010, 72 de 2010. O STF também, né, desses vários julgados que sucederam à súmula, ele diz o seguinte, não precisa de lei para definir, não precisa de lei para definir o agente, a proibição de nepotismo. Porque se questionou, mas pode um decreto definir isso? Pode, ele repetiu a súmula, estabeleceu procedimentos nesse sentido. Segunda exceção, quando duas pessoas são parentes e elas acessam os cargos públicos por concurso. Seria a segunda exceção, o acesso por concurso. E a segunda exceção que eu julgo, a terceira, exceção, que eu julgo de extrema importância, a segunda exceção é a seguinte, para se ter nepotismo, eu tenho que ser parente daquele que tem poder de me nomear e de exonerar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho o presidente da Câmara que nomeou o filho do prefeito como CC. Pode? Pode. O que não pode é o cruzado, o X, né? O nepotismo cruzado ou X. O prefeito nomeia o filho, ele tem o seu filho nomeado pela Câmara de Vereadores e ele nomeia o filho do presidente da Câmara. Só que o simples fato do presidente da Câmara nomear o seu filho, o filho do prefeito, perdão, isso não é nepotismo. Ou o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo nomeia o irmão como se ser o irmão do governador. Isso, em tese, não seria proibido. Isso, em tese, não seria proibido.